é fundamental. E o que também é muito importante para a nossa beleza é a saúde, e saúde vem com boa alimentação. Para quem tem problemas com o funcionamento do intestino, uma recomendação é usar os probióticos. Fora os outros benefícios, como aumentar a imunidade e prevenir doenças. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a nutricionista Marilise de Oliveira. Mari, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade na casa do Vermais. A Mari trouxe vários produtinhos aqui pra gente. Já quero agradecer que ela é de São Miguel do Oeste, né? Chegou agora especialmente para conversar com a gente aqui no Vermais, depois vai dar curso à noite aqui na cidade. Mas já te agradeço a boa vontade de ter vindo. E começo te perguntando, para quem ainda não sabe exatamente, né? Eu te confesso que conheço pouco sobre esse assunto, então vou perguntar bastante assim, como leiga mesmo. O que são os probióticos? Certo. Primeiro, obrigada, Fábio, pelo convite. Boa tarde. Os probióticos, na verdade, eles são bactérias, no caso, né, alguns bactérias, leveduras, e que eles restauram a nossa flora intestinal. Então, elas vão ajudar a colonizar de bactérias boas a nossa flora intestinal. E isso vai trazer vários benefícios para a saúde da pessoa que estiver utilizando. A gente vai consumir bactérias. Exatamente. E tem vários tipos, né? Tem um kefir, que andou bastante na moda ultimamente, né? Mas tem outros também, é isso? Isso. A gente fala que são as bactérias do bem, né? E na verdade, assim, a gente está consumindo os lactobacilos, né? O kefir, na verdade, ele é um aglomerado de bactérias e leveduras que vão produzir um ácido láctico e a gente vai poder se beneficiar dessa produção de ácido da forma da fermentação que ele tem, trazendo benefícios, então, para o nosso intestino, melhorando a nossa flora intestinal. Tá, daqui a pouco a gente vai fazer aqui uma sobremesa, é isso? Isso. Utilizando esse iogurte de kefir? Esse é o iogurte de kefir. Vou te mostrar para os meninos ali, não sei qual deles, bom, mas enfim, é um iogurte esse aqui, normal, já feito com o kefir. Como que funciona para fazer? Tem muita gente fazendo em casa, te confesso que nunca fiz. Como é que funciona? Ele é bem simples, sabe? Normalmente as pessoas ganham uma cultura de kefir, né, que é os grãozinhos de kefir que a gente fala. Então, recebeu o grãozinho de kefir, ela vai colocar no leite e aí ela vai fermentar e vai produzir o iogurte que está aqui. Então, depois da fermentação desse kefir, a gente tem o iogurte, então, que é a bebida probiótica, que é o resultado dessa fermentação. Que aí a gente utiliza de várias formas, né, para se beneficiar. A gente consegue comprar pronto também? Esse iogurte de kefir? Consegue. Tem algumas pessoas que estão vendendo. Normalmente, o kefir, ele é doado. Então, uma pessoa que produz, quando ela tem mudinhas a mais, ela doa para alguém. Mas industrializado não tem? Tem industrializado, porque as pessoas estão cultivando e vendendo. Então, tem algumas empresas, principalmente essas que produzem alimentos saudáveis, eles acabam vendendo o kefir. Alguns até já adicionam frutas, whey, colocam algum sabor para poder fazer a venda. Você tem um outro exemplo aqui pra gente, né? Que é esse aqui. Como é que é o nome desse, Mari? Isso. Essa é a kombucha, ou kombucha, como alguns chamam. E ela também tem um efeito probiótico inferior ao kefir, né, nessa ação probiótica, mas ela também ajuda na imunidade, ajuda no intestino, e o legal dela é que ela fermenta. Então, como ela produz um gás, a gente consegue utilizar para substituir o refrigerante. Me diz uma coisa, esse fica consumindo como um suco, então, é isso? Isso, utiliza como um suco. E aqui dentro tem os lactobacilos vivos. Também tem isso, tem os lactobacilos. Esse é kombucha, ou kombucha, como você falou. Exatamente. E aí mais para bebida? Mais para bebida. Até consegue fazer algum drink, alguma coisa, mas ele é na forma mais líquida. E qual é o sabor dele, assim, que você pudesse descrever pra gente? De vinagre, como se fosse um vinagre de maçã. Ele fica como ele usa o açúcar como substrato para ela crescer, para ela se desenvolver, ela acaba fermentando e ela vai acidificando esse meio. Então, quando você for consumir, dependendo dos dias que ficou, ela vai ter esse sabor mais avinagrado, que a gente chama. E esse que quem quiser também tem que pedir. Vai passando também, de um pro outro, assim. Passa uma mudinha? Passa pela mudinha. Quem vai produzindo, vai doando. Porque elas se reproduzem muito rápido. A kombucha, normalmente, de 6 a 10 dias, tu já consegue utilizar o líquido. E, às vezes, dependendo do calor, ela já formou um novo scoop, que a gente chama essa panquequinha que está aqui dentro. Tipo um disco, né? Isso, tipo um disco. A gente chama isso de scooby. Então, aqui, na verdade, eu tenho um dormitório de scoops. Tem várias mudinhas aqui que a gente vai fazer a doação hoje à noite. Então, 6 dias a 10 dias ela começa a fermentação, a gente já pode consumir a bebida e a partir dali ela começa a formar um novo disco, uma nova panquequinha. E aí, tu vai tendo 2, 3, muitas vezes você não tem necessidade de ter tantas para utilizar. Então, a gente doa para outras pessoas também fazerem as suas
as suas receitas. E tem pela internet para vender também. Então, se a gente pesquisar, vai ver que tem pessoas comercializando. Alguns vêm na forma mesmo assim de panquequinha e tem alguns que eu vi que são em pó. E aí a pessoa reconstitui em casa, hidratando novamente. Se é panquequinha como esse teu aqui, tem que vir no líquido já. Tem que vir no líquido. E aí outra opção é o pó para reconstituir, mas é mais difícil, né? Tem bastante gente participando aqui com a gente. Boa tarde. Aqui é a Karine, eu tenho kefir, é maravilhoso para o intestino, sem contar que tem várias maneiras de preparar. Ela não terminou de digitar aqui ainda, mas Karine, já agradeço a tua participação, muito obrigada. Tem outras pessoas mandando perguntas e sugestões aqui também. Aqui, não, isso aqui já é uma denúncia. Tem gente digitando. Deixa eu te perguntar os outros benefícios, Mari, né? Principalmente do kefir ou dos probióticos no geral, né? Além de regular o intestino, como você falou no começo da entrevista, e é o que mais a gente conhece, né? Mas tem outros benefícios aí, né? Isso. Quando a gente fala em saúde do intestino, a gente tem vários alimentos que contribuem. Então, a gente tem os pré-bióticos, que são aqueles alimentos que dão condições para os probióticos agirem na nossa flora intestinal, né, no nosso intestino. E aí a gente tem os probióticos em si, que seriam essas bactérias, os lactobacilos, que a gente pode utilizar então na forma do kefir, da kombucha, o kefir de água, ou na forma também ele manipulado, ou algumas empresas, algumas indústrias vendem pronto. E eles juntando, principalmente se a gente juntar eles, que a gente chama de simbióticos, a gente vai ter um efeito ainda maior, porque daí ele vai conseguir crescer, essas bactérias vão conseguir crescer no nosso intestino, trazendo todos os benefícios. Que o mais conhecido é a questão de regular o intestino, a imunidade. Algumas pessoas dizem que ele emagrece. É que como ele regula o intestino, então automaticamente isso vai fazer com que a pessoa melhore a evacuação e favorece mesmo na perda de peso, aliado a uma alimentação saudável. A gente está falando bastante sobre os probióticos, daqui a pouco a gente vai mostrar uma receita aqui, uma sobremesa. E o que são só os prebióticos, só para a gente encerrar essa parte aqui? Alimentos prebióticos seriam a aveia. A gente tem a biomassa de banana verde, que o pessoal tem utilizado muito. A manga também é um probiótico, que eu acabei trazendo para casar ela. Então, a gente utiliza mais fortemente a aveia, a biomassa de banana verde, coisas que tenham fibra. Então, alguns vegetais, frutas também favorecem com que essas fibras melhorem a nossa flora intestinal. No caso, criem esse meio para as bactérias conseguirem crescer. Então, tu já trouxe tudo aqui para a gente juntar. Isso, porque eles vão servir de alimentos para essas bactérias crescerem. Então, o pré-biótico sempre vai ser o alimento dos probióticos. Tá certo. A Mari vai continuar aqui com a gente para depois a gente mostrar, falar mais. Tem gente participando aqui também. A Fernanda do Bailo Líder, ela falou, adoro kombucha. Gostaria de saber onde ela vai fazer a doação do Scooby da kombucha. Quero muito poder fazer a minha própria kombucha. Vou conversar com a Mari aqui para ver se ela tem para doar. Ou a gente pode, de repente, juntar o pessoal, começa a falar aqui no WhatsApp, depois a gente vai lá no nosso Instagram, @vermaisoestesc, e faz ali o intercâmbio de quem quer ganhar, de quem precisa, né, de quem precisa receber, de quem pode doar. Daqui a pouco a gente continua essa conversa aqui sobre os probióticos. Não sai daí que o Vermais já volta.